Agora vamos falar de calvície, né? Eu anunciei já na abertura do programa que hoje era o nosso tema. A gente já tem até perguntas. A gente vai conhecer as causas, os primeiros sinais e as possibilidades de tratamento com o tricologista João Gabriel Fernandes, que atua na reabilitação de pessoas com queda intensa de cabelo. Seja muito bem-vindo, João Gabriel. Obrigada por estar aqui conosco. Gratidão pelo convite. Vamos lá, falar sobre calvície. Esse é um tema importante. Você vê que eu falei no começo do programa, as pessoas já mandaram pergunta, todo mundo quer saber, porque ninguém quer ficar calvo, né? Ninguém quer ficar calvo. E é uma pergunta que sempre me fazem. Será que atualmente as pessoas estão ficando mais calvas e tendo mais problema de queda de cabelo? Ou isso sempre existiu, mas agora com a internet, com a informação, as pessoas se comunicam mais sobre esse tipo de assunto? Eu acho que deve ter sempre existido, né? E hoje as pessoas sabem mais. Será que é isso? Historicamente, a gente não pode afirmar. Mas eu, particularmente, eu gosto muito disso da história também. E tem relatos, desde a época mais antiga, que a própria Cleópatra, antes de Cristo, ela já fazia estudos e uso de loções, óleos essenciais e vegetais para tratar problema de cabelo. Teve até um estudo feito com a múmia da Cleópatra que mostrou que ela tinha alopecia androgenética, que é um tipo de calvície que ocorre também nas mulheres. Então, nós sempre tivemos esse problema, mas nos últimos 50 anos que se intensificou os estudos e as principais descobertas de tratamento para queda de cabelo. Olha que interessante, hein? Agora, você me levou para uma reflexão, eu fiquei lembrando, pelo menos eu não lembro de ter visto nenhum figurão da história, tipo Dom Pedro, Dom Manuel, sem cabelo. Todos eles tinham cabelo, né? Mas historicamente, Júlio César, mesmo o ditador romano antigo, ele sofria com calvície androgenética. Olha, e a gente fica achando que ele tinha aquela franjinha. Sim. Não é? Então não. Não. Será? E por que acontece? Tanto que homens mesmo, se a gente for falar estatisticamente, o que é sabido? Que 70% dos homens adultos, após os 30 anos de idade, tendem a desenvolver calvície. Então, ou seja, a cada 10 homens, 7 vão ficar calvos. Então, estatisticamente, nesse estúdio, a gente tem uma chance muito grande de vários homens terem ou desenvolverem. Já nas mulheres, a gente tem uma taxa que varia de 30% em mulheres mais jovens até os seus 40 anos e em mulheres um pouco mais maduras após os 40, isso pode chegar de 50% a 60%. Então, é um problema tão comum, que hoje tem até algumas famosas que elas já declararam que tem esse problema de queda capilar, tem problema de calvície e simplesmente muitas não encontraram, às vezes, alguma forma de tratar mais eficiente, mas tentam buscar de algum modo. Perfeito. Hoje em dia a gente vive mais, então a gente vai experimentar aí esse desgosto da perda capilar, né? Tanto que, por exemplo, isso que você falou, né, da gente viver mais, é algo bem interessante. Tem muitas pacientes que me perguntam, por que hoje em dia tem muito mais pessoas com perda de cabelo? Porque a perda de cabelo, ela também é um processo de envelhecimento. Não tem pessoas que às vezes apresentam flacidez precocemente? Uma pele um pouco menos, com tônus mais frágil? A queda de cabelo ou o envelhecimento do cabelo e formação de fios brancos também pode ser uma característica do envelhecimento precoce. Então tem muitos casos de pessoas que perdem o cabelo muito cedo, que é uma forma de envelhecer. Tanto que a perda de cabelo não deixa um aspecto um pouco mais cansado, mais envelhecido. Então isso também acontece com o folículo capilar. E nós temos diversos problemas que podem fazer com que o cabelo fique mais fino e fraco. E nós temos nomes diferentes a esses problemas. É que do ponto de vista estético, fica tudo muito parecido. Tanto que as mulheres, elas têm um problema que a gente chama de perda difusa de cabelo. Então é uma perda que acontece em todo o seu couro cabeludo. Laterais, parte da frente, parte de cima, um pouquinho na parte de trás, exceto essa região da nuca. Essa área da nuca, a gente dificilmente perde cabelo. Então, o que acontece? Os problemas capilares, embora tenham um diagnóstico totalmente diferente, acaba muitas vezes sendo tratado da mesma forma. Sabe esses tratamentos mais genéricos que a gente observa por aí? Essas loções milagrosas? Ó, não fala disso não, porque eu sei que tem gente que fala, loção milagrosa não funciona. Eu tenho uma aqui que eu também duvidava, eu sempre ouvi falar que não funcionava. Eu tenho uma aqui que eu sempre falo para as pessoas aqui do programa que realmente funciona. Eu sou a prova viva e eu já vi amigo meu aqui da TV que não tinha cabelo e que voltou a crescer, sabia? Não, com certeza. Depois eu vou te mostrar. Não, existem sim as exceções, até porque quando a gente fala de tratamento capilar, não existe, por exemplo, algo que seja totalmente ruim
ou algo que seja totalmente bom. Porque existe aquilo que dá certo para a pessoa. Sim. Né? Tanto que eu até comento muito no Instagram e no YouTube, eu falo pro pessoal, gente, não é que esse medicamento é ruim ou é bom. Tanto que às vezes você vai usar alguma coisa, seus amigos também, que você vai recomendar, vai dar muito certo. E aí entra naquilo. Se está funcionando, não tem por que ficar pesquisando outras coisas se está te fazendo bem. Agora, muitas vezes, como não vai funcionar em todo mundo, aí entra naquele ponto de procurar. O problema, sabe aquelas propagandas apelativas? Sim. Olha, isso vai acabar com a queda de cabelo em 30 dias. Ou, às vezes, pessoas que nunca tiveram problema capilar fazendo propagandas de cabelo. E como é algo que mexe muito com a autoestima, tanto homens, mas principalmente as mulheres, ficam com a autoestima muito fragilizada. Sim, ficam. Agora, no pós-Covid, muita gente perdeu o cabelo, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito cabelo. Sim. Eu perdi cabelo em em 3 situações da minha vida. A primeira, pós-parto. Né? Nas 2 vezes eu perdi cabelo, mas depois voltou. Aí eu tive, quem me acompanha sabe, aquela crise tireotóxica em 2018, quer dizer, os hormônios descompensaram de uma forma absurda, perdi muito cabelo. E aí tava lá lentamente, aí veio a Covid. Aí eu perdi cabelo de novo. E por isso é que eu te falo desse que a gente até fala dele aqui, porque ele realmente me ajudou muito. E eu uso todos os dias. Eu tava já ficando com a entrada aqui. Eu tenho uma irmã médica que um dia ela falou, você tá com alopecia? Eu falei, não tô com alopecia. Mas que tava ficando vazio, aqui atrás, vazio, depois da Covid. E melhorou, graças a Deus. E é isso que eu tô falando, né? Posso fazer uma observação disso que Pode. você falou? Aparentemente, por causa desses cabelinhos, até uma dica para quem está nos assistindo. Essas entradinhas que as mulheres têm não é calvície. Esse problema que acontece pós-infecção, como no caso agora a Covid, que é uma infecção viral, esse problema que nós temos de queda pós-parto, ou às vezes por questão de desnutrição, é um problema de queda que a gente chama de eflúvio telógeno. Esse problema capilar, por ser transitório, então muitas vezes até os tratamentos um pouco mais simples que a gente usa, o cabelo volta a nascer. Porque o cabelo ele tem uma fase no desenvolvimento. Então o desenvolvimento dele tem 3 etapas. Uma fase de crescimento que é anágena, depois um repouso breve, depois uma fase de queda que é telógena. Então, o eflúvio telógeno é quando tem muito mais raiz capilar na fase de queda do que deveria normalmente. Quando você usa os tônicos, tem alguns tônicos que têm essa ação estimulante. Então, o que acontece? Se você passou por uma descompensação nessa fase do ciclo, ele ajuda a calibrar. É por isso que o eflúvio telógeno ele é mais facilmente tratado com, às vezes, alguns multivitamínicos e principalmente a alimentação. Isso é o que eu observo muito na minha rotina de atendimento, que grande parte das mulheres tem queda intensa de cabelo porque comem mal, tem um paladar infantil. Eu vi que você estava falando muito de bebam água, se alimentem, cuidem da saúde. Isso influencia muito. Por quê? Hoje, o eflúvio telógeno, na maioria dos casos, é causado por desnutrição ou subnutrição. Entra naquele ponto que você falou, a fome oculta, está faltando algum nutriente. Hoje as pessoas têm um paladar muito infantil, gostam muito de salgados e açucarados. Então a falta de micronutrientes, em especial o ferro, é muito responsável pelo eflúvio telógeno. Olha lá, a gente precisa cuidar da alimentação. O cabelo, ele é de dentro para fora, né? Total. E quanto melhor for a alimentação, mais bonito o cabelo é. Se você come boas fontes de proteínas, tem aminoácidos para formar a fibra do cabelo. Se você consome boas fontes de vitaminas, o seu cabelo também tem um metabolismo mais otimizado, porque minerais e vitaminas são reguladores metabólicos. Agora, eu ouço muito as meninas falarem que depois de escova progressiva, de alisamento, elas têm uma perda muito severa de cabelo. Isso acontece? Depende. Porque aí é externo, né? É externo, mas existe um tipo de eflúvio telógeno que ele é causado por um choque químico. É muito raro de acontecer. E pode acontecer de 4 a 6 semanas depois do procedimento químico. Então, vamos supor, fez uma escova química, um relaxamento, algo que teve um contato com a pele do couro cabeludo, causa uma inflamação e uma toxicidade. Então, gera um choque tóxico nas células. Interrompe muito rápido o ciclo. Depois de 6 semanas, o cabelo vai cair muito e muito rápido. Só que depois de mais ou menos 8 a 12 semanas, uns 3 meses em média, a queda ela volta ao normal. Então isso pode acontecer. Agora, o que é comum no geral? Quem faz progressiva não faz uma vez só. Faz várias vezes. E o nosso cabelo, ele não se autorregenera, porque ele é uma fibra de queratina. Então, muitas vezes, você fez de 1 a 2 vezes ao ano a progressiva.
é aquele mesmo fio de cabelo. Quem não tem costume de usar bons cosméticos, fazer reposição de aminoácidos, nutrição e hidratação do fio, esse fio ele vai sofrendo esses microdanos. E aí a fibra, o córtex do fio, ele sofre tantos microdanos que chega uma hora que a fibra não aguenta, ela rompe. Aí coincide de você fazer aquela última progressiva, quebrar todo o cabelo e muitas vezes você não consegue identificar o que foi queda e o que foi quebra. Quer ver, inclusive, posso fazer uma curiosidade? Sabe esses shampoos anti-queda? Se você observar, a maioria está escrito shampoo anti-queda. Aí vai ter um asterisco. Aí vai ter uma letrinha miúda, no rótulo geralmente, no verso. Se você ler, vai estar lá, previne queda causada por quebra. Então é esse cabelo que ficou fraco. Então o shampoo anti-queda, ele é um nutritivo? Ele muitas vezes pode ser um nutritivo ou até ajuda na reposição de queratina para o fio. Então não existe shampoo anti-queda. Pode existir shampoo que auxilia na anti-quebra. Faz sentido? Faz todo sentido. E aí, dessa forma, quando a gente fala de queda de cabelo, tem que ver, é uma queda ou uma quebra? Então, às vezes, a progressiva, luzes excessivas, qualquer maus tratos no cabelo pode causar a quebra do fio. E aí, quando causar a quebra do fio, tem que procurar cuidados cosméticos. Aí, um bom cabeleireiro, um bom terapeuta capilar para fazer o cuidado do fio. Por isso é que a gente também não pode muito misturar produtos e procedimentos, né? Por exemplo, faz luzes e progressiva. Normalmente dá errado, né? Não fica bom. Não fica. E é uma mistura muito radical. Aí entra na pergunta, hoje foi engraçado que me fizeram, que coincide com o que você perguntou, que me fizeram uma pergunta assim nas caixinhas do Instagram de manhã. Qual que é menos arriscado? Ou quantas vezes é menos arriscado eu fazer luzes ou progressiva? Não tem como a gente mensurar porque é química. Seria mais ou menos parecido falar quantos cigarros podem fazer mal ou bem. Não tem nenhum estudo que valida, essa quantidade é mais segura, essa quantidade é mais arriscada. Eu mesmo tenho amigas que fazem, às vezes, escova progressiva há anos. Desde que começaram a fazer procedimento químico, sempre fazem 1, 2, 3 vezes ao ano. E o cabelo continua firme, forte, maravilhoso. Tem mulheres que às vezes vão fazer e não vão dar tanta sorte. Aí, às vezes, quem se prejudica é o cabeleireiro que pegou aquele cabelo por último. Às vezes ele fez e o cabelo já está todo fragilizado. Aí, na hora que você faz a química, quebra e fala, esse cabeleireiro usou uma progressiva ruim. E não é. Tanto que toda a química ela vai ter essa mudança de estrutura do fio. Então, por mais que mudem o nome, tinha uma época que era escova indiana, depois marroquina, agora é escova estética, escova ética. Tem botox de cabelo, selagem, mas é tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Por quê? Tem que mudar a estrutura. Então você tem que quebrar as microligações químicas, fazer com que o fio que era ondulado fique liso. Então, mudou a estrutura química, vai ter algum microdano. E aí este microdano varia de pessoa para pessoa, se ele vai causar uma quebra muito intensa ou se às vezes ele aguenta. Agora, a queda de cabelo provocada pelo estresse. Tem muita gente que perde cabelo porque está estressado, porque está deprimido, né? Essa é uma queda que ela volta sozinha, como esse eflúvio telógeno? É um eflúvio telógeno isso. Porque o eflúvio é um tipo de queda capilar que pode ser causado por vários fatores. Agora eu vou te falar sobre a queda do estresse baseado em estudo e experiência. Eu percebo que é mais fácil a queda intensa deixar as pessoas estressadas, como por exemplo as mulheres, ansiosas, sabe, angustiadas, do que o estresse mesmo causar a queda. Exceto que seja um estresse traumático, sei lá, um acidente, a perder alguém muito querido, algo que vai te impactar de uma forma que mexe com a sua qualidade de vida. Atrapalha seu sono, te dá constipação, te impeça de dormir bem, sabe? Vai mexer com a sua qualidade de vida. As outras formas de estresse, o trabalho está muito puxado, não sei o que lá, tá isso. Isso não é causa para queda de cabelo. Eu gosto até de comparar que falar que a queda foi causada às vezes pelo estresse ou ansiedade, como se fosse a virose. É mais uma respostinha um pouquinho preguiçosa, sabe? A falta de pesquisar um pouquinho mais a fundo a causa da queda. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, a gente já percebeu que assunto tem de sobra, né? E eu imagino que você aí na sua casa esteja querendo saber mais sobre queda capilar, mais sobre cuidado com o cabelo. Posso abrir o leque, sair Claro. só da calvície? Vamos falar de cabelo de forma geral? Vamos. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte,
Me dá 2 minutos pra gente organizar as perguntas. Eu vou dar 2 minutos pra você mandar a sua pergunta no 119 50 45 18 40. Pode perguntar o que você quiser. Nosso convidado tá acostumado com as caixinhas de pergunta no Instagram e a gente volta pra ele responder. Combinado? E, Gabriel, estamos aqui, ó, conversando sobre calvície, sobre cabelo. João Gabriel é tricologista. A gente separou algumas fotos. Deixa eu pedir para a produção colocar aqui na tela, porque aí a gente pode comentar um pouquinho enquanto organiza as perguntas, né? Claro. Porque a gente tem perguntas também. É foto que tem? Cadê? Eu quero ver as fotos. Ah, aqui para lembrar o que a gente falou, né? Isso. Me conta. Que tipo de calvície é essa? Esse tipo de calvície, por exemplo, toda calvície, ela vai começar da mesma forma na maioria das pessoas. Então, nos homens, ela vai começar pelas entradinhas. Então, se a gente pegar o quadrinho esquerdo superior, é um cabelo normal. Ao lado direito, a gente percebe que a linha da frente do cabelo já regrediu um pouquinho e a testa ficou mais exposta. E as entradas surgiram. Esse é o grau 2 de calvície. Quando a gente vai para o quadrado esquerdo inferior, a gente está vendo que perdeu toda a parte superior da cabeça. Essa perda total da parte superior da cabeça, isso aqui a gente já fala que é uma calvície de grau 5 para 6. Tá? E o último aqui não é calvície, não é alopecia androgenética. Esse último a gente pode determinar como uma alopecia areata. A alopecia areata é um tipo autoimune que você perde cabelo da cabeça toda, né? Até da sobrancelha, né? No caso... Até da sobrancelha pode perder. É, pode perder daquela foto, podia estar com a sobrancelha limpa. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você trouxe essas fotos pra gente. Tem pessoas, e aí eu tô pensando agora no meu filho, que às vezes eu falo assim, Gá, você não tá ficando calvo? Aí ele fala, não, mãe, eu sempre tive entrada. E de fato ele tem, mas ele tem muito cabelo. Claro. Tem pessoas que já têm uma entrada natural e que não significa calvície? Tem, porque o desenho do couro cabeludo, na maioria das pessoas, principalmente dos homens, é um M. Tanto que, por que forma a entrada mesmo, né? A entrada calvície? Porque a gente já tem um M. O cabelo começa a afinar nessa região. Fica mais fininho, menos densidade, menos volume, então o M ele fica mais profundo. E normalmente da mulher não é M, né? Da mulher não é mais retinho. É mais retinho. E as pessoas que me perguntam se eu fiz implante aqui, gente, porque é tão retinho, mas é muito cabeluda. Eu sou... Muito impressionado. Então, eu sou... E as pessoas falam se isso aqui é implante, ó, porque é retinho e já vem cheio daqui, né? Sim, demais. Mas é impressionante. Mas muita tava densidade. caindo muito. Tô cheia de cabelinho novo, tudo arrepiado. É mesmo, dá pra ver os baby hair. Dá pra ver? Tem um monte de cabelo novo. Mas eu sempre fui muito cabeluda, ainda bem, né? Sim. Porque a gente perde, depois volta e aí o cabelo é a moldura do rosto, né? Ah, é muito. E assim, o cabelo... Eu percebo, eu atendo muito mais mulheres, na grande maioria das vezes, né? Então eu falo que hoje em dia eu atendo 80% mulheres, 20% homens. E sei lá, é cada história que eu ouço no dia. Por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que ela estava no 3º mês de acompanhamento. E aí nasceu um monte de baby hair, ela estava assim, toda feliz igual você tá por ser cabeluda. E aí ela me deu até um abraço, foi sabe, tão espontâneo, porque ela comentou, ela falou, eu tava desesperada. Eu tô em casa no home office, aquele monte de cabelo caindo. Eu me olhava no espelho e me sentia acabada. Ela falou, eu tenho 2 filhos pequenos pra cuidar em casa, uma casa pra cuidar, filhos pra cuidar, marido pra cuidar. Sabe, a mulher tem uma rotina tão intensa, tão super poderosa pra fazer, e aí se olha no espelho e não se sente bem por causa do cabelo, é algo que pra muitas acaba com a autoestima. É verdade. Então o cabelo, eu falo que é muito mais do que, sei lá, só cabelo. Tá ligado diretamente com o potencial. Com certeza. Vamos ver as perguntas? Vamos. A gente tem aqui, olha, já vou pedir para colocar a primeira na tela. É do Oséias, de Mogi. O uso de anabolizante pode provocar queda de cabelo? Em quem tem tendência, pode. Vou explicar o porquê. Existe uma proteína, um receptor no folículo capilar que chama 5-alfa-redutase. Ele é um receptor que todo mundo tem. Homens e mulheres, tendo ou não tendência à calvície. Qual é a diferença? Quem tem calvície tem esses receptores muito mais sensíveis. Então eles absorvem a testosterona e quando eles se conectam à testosterona, eles convertem a testosterona em DHT. E o DHT aumenta a queda de cabelo. Então quem tiver essa tendência, quando usar o anabolizante, vai aumentar os níveis de testosterona no corpo e consequentemente a conversão. Então pode sim acelerar a perda de cabelo. Não é todo mundo que acontece, mas quem tiver tendência vai acontecer sim. Vai ficar um fortão careca. Exatamente. Aí tem que escolher. Aí tem que 50 escolher. de braço ou cabelo? Né?
Vamos lá, Isabela de São Paulo. Meu avô, por parte de mãe, é careca. Eu também vou ficar? Talvez. Porque os genes relacionados à alopecia androgenética, a calvície, ele está no cromossomo X. Então, o cromossomo sexual nos homens, em nós, somos XY, nas mulheres é XX. Então, como a mãe dela vai herdar um X do avô, e aí ela vai herdar o outro X da avó dela, então ela pode ter a chance de pegar um dos X que veio de herança materna que talvez esteja comprometido. Ah, mas nem encana, né? Mas nem encana, porque a chance disso acontecer é muito baixa, tá? Então, digamos, eu até falo que as mulheres têm um X-step. Às vezes, se um X está muito bom e o outro não tanto, isso daí pode compensar. É mais os homens. O homem que já recebe, por exemplo, um X de herança da mãe, o homem quando desenvolve a alopecia androgenética, a herança, quando acontece, é materna. Quando é paterno, é só uma coincidência. Porque os genes que até hoje foram identificados estão no cromossomo X. Certo? Então, por exemplo, você é super cabeludo, a chance do Gabriel ficar calvo é praticamente nula. Se for, é uma coincidência, é um acaso mesmo. Então, do ponto de vista hereditário, ele não vai ter essa tendência. Joia. Próxima pergunta na tela, Érica Martins. Quando eu sei que é hora de começar o tratamento? Quando isso te incomoda muito, para começar, e principalmente se a perda do cabelo ou o afinamento já deixa o seu couro cabeludo à vista, ou, por acaso, você já está perdendo há mais de 6 meses. Se a queda é intensa há mais de 6 meses, você está comendo direitinho, alimentos ricos em ferro, como, por exemplo, espinafre, couve-manteiga, brócolis. Se tem uma alimentação boa mesmo e a queda intensa persiste há mais de 6 meses, aí é interessante procurar um especialista. Tem essa de que se demorar, cicatriza o bulbo e aí fica mais difícil tratar? Se for nos homens, a calvície ela tende a evoluir de uma forma cicatricial. Nas mulheres, até hoje, eu nunca atendi nenhuma mulher que desenvolveu alopecia cicatricial, androgenética. Agora, existem as alopécias cicatriciais. Então, por exemplo, existe a alopecia frontal fibrosante, lipoemplano pilar, que aí quando o cabelo já cai, ele já cai por cicatrização. Ah, tem tipos diferentes, hein, gente? Exato. Olha lá. A gente divide as alopécias em cicatricial e não cicatricial. Então, a alopécia é um termo genérico. Quando a gente fala alopécia, é um problema de queda ou afinamento do cabelo. Agora, quando a gente fala das não cicatriciais, que é o eflúvio, a androgenética, a grande maioria reverte. Quando a gente fala das cicatriciais, a gente não reverte, a gente controla, piora. Joia. Próxima pergunta, então, na tela, não se identificou, mas diz assim: ouvi dizer que a pílula anticoncepcional pode prevenir a calvície, é verdade? Prevenir não pode. O que pode acontecer em alguns casos é que ela vai desacelerar um pouquinho, tá? Mas, na prática, isso é na teoria. Porque a pílula anticoncepcional, muitas delas são pílulas mistas que têm estradiol na composição, é sintético. Então, o estradiol, o hormônio feminino, ele combate um pouco da testosterona. Então, nesse contexto, vai depender do quão sensível é o cabelo feminino à testosterona, e aí o anticoncepcional não vai conseguir combater. Então, do ponto de vista geral, eu não contaria com essa sorte. É pouco provável de ajudar tanto assim. Ah, joia. Então vamos lá. Temos mais perguntas, gente? Tem mais perguntas na tela. Claro. Então vamos. Próxima. Notar queda de cabelo quando penteio o cabelo pode ser preocupante? Nem sempre. Por quê? Todos os dias a gente tem que ter perda de cabelo. A gente tem mais de 150 mil fios de cabelo. Você deve ter 200 mil. Mas, no geral, a gente vai ter pelo menos 150 mil. Então, 150 mil fios de cabelo, a gente vai trocar a cada 6 meses mais ou menos 5% disso. Então, vamos colocar por média 7.500 fios. E se você dividir aí a cada 100 dias, né, 7.500 fios, vai dar uns 70 fios mais ou menos por dia. Então, se estiver caindo dentro dessa proporção, 50, 70, tudo em ordem. Tem que cair para nascer novos. O cabelo não cresce para sempre. E aí, se estiver caindo pouco, mas quando você penteia, ok. Agora, se você observa, lavou, caiu muito cabelo. Penteou, caiu mais um monte de cabelo. Durante o dia, fica soltando cabelo pela casa. Aí, talvez, seja bom se preocupar. Mas se penteou, saiu um pouquinho de cabelo, não tem porquê. Aí esse monte de cabelo espalhado pela casa deve ter gente reclamando, hein? Se não é você que limpa, alguém deve estar reclamando. Sim. Vamos lá, próximo. É verdade que existe ciclo de queda de cabelo? A gente já até falou sobre isso, né? Pode existir. A gente não falou dos 5% de queda? A gente não é uma ciência exata. O ser humano vai ter suas variações. Então, quando a gente fala 5%, 7.500 fios caindo em 100 dias, não vai cair necessariamente todo dia dividido.
Tem pessoas que caem mais divididinho, né, um pouco mais homogêneo. Tem pessoas que a queda ela pode ocorrer em picos. Então, às vezes, você fica ali 1, 2, 3 semanas sem queda. Aí, às vezes, no final de um trimestre, cai um pouco mais. Então, isso pode acontecer. Aí vai de pessoa para pessoa. Aí entra aqueles mitos. Na mudança de estação, o cabelo cai mais? Não. O que acontece é que a fase de regressão do cabelo que a gente falou e a fase de queda tem um intervalo de 3 meses, que é o tempo que dura uma estação do ano. Então, às vezes coincide que o seu cabelo interrompeu o ciclo ali na primavera, só que ele vai cair quando entrar o verão. Aí coincidiu. Ou quando tem as outras mudanças. Olha, meu tempo já explodiu, João Gabriel, mas eu tô com uma... Fala só rapidinho, sim ou não. É verdade aquele negócio de lua, que a gente tem que cortar o cabelo na lua minguante, na lua crescente, na lua cheia? Isso não tem nada a ver? Muito boa sua pergunta, muito comum e tem nada a ver, tá? Tá Porque o cabelo ele não vai ter influência, né, pelo menos até onde a ciência mostra, tem nada a ver. Tá joia. Aí vai que muda. Agora, outra coisa, é verdade que a gente tem que cortar as pontinhas do cabelo para ele crescer mais forte? Também não precisa, mas isso é interessante. Isso veio de uma analogia antiga com as plantas. Mas a planta ela é viva, da raiz à ponta da folha. O cabelo só é vivo na raiz. A fibra do cabelo é queratina morta. Tanto que você faz luzes, pode fazer química e não dói. Se a mesma química cair um pouquinho na pele, vai ver quanto queima. Então o fio não tem vida. Então cortar a ponta é mais estética e para retirar a ponta dupla. Não é para crescer cabelo. Não é para crescer cabelo. Perfeito. Doutor João Gabriel, ele está aqui no DR João GF, DR João GF. Vai lá no Instagram porque ele está presente nas redes sociais, vai te ajudar com as perguntas. E o telefone é o 11 9 5226 8060. 11 9 5226 8060, se você quiser marcar para bater um papo pessoalmente. Vai ser um prazer. Muito obrigada Gratidão, e até Cláudia. a próxima. Precisando de cabelo, você já sabe, aqui tem para dar e vender. E agora que certeza. voltou a nascer um monte, como você falou, é baby hair? Baby hair. Tô cheia de baby hair. Obrigada, Gratidão, doutor. Cláudia. Pode ir por ali. Obrigado. Ó, é bom, né? A gente vai aprendendo sempre. Falou baby hair, lembrei do baby shark. Baby